Olá, queridos alquimistas, sejam todos bem-vindos à nossa aula semanal aqui da Escola do Alquimista. E hoje nós vamos falar sobre a página 48 do livro querido, maravilhoso, que é a base da alquimia mental, de tudo que a gente fala aqui na Escola do Alquimista, que é o Kybalion. Então, página 48, nós vamos estudar hoje, 48 e 49, tá? Podendo talvez ir para a 50, porque é esse capítulo inteiro, que é o capítulo 4, que se chama O Paradoxo Divino, aonde a gente vai estudar, enfim, sobre a esfera do absoluto e a esfera do relativo, porque todas as perguntas são respondidas quando o paradoxo divino é compreendido. Se eu não entendo o paradoxo divino, eu vou fazer várias perguntas. E quais são as perguntas? São a mesma pergunta, só que em formatos diferentes. Por exemplo, a pessoa entra na escola do alquimista e ela assiste as primeiras aulas, panorama histórico, para você saber como foi que é a escola do alquimista, a escola do alquimista, realmente, só que foi Hermes que fundou a primeira. A primeira escola do alquimista que já existiu em registro na face da Terra foi lá no Antigo Egito. O fundador foi o mestre Hermes Trismegisto, com seus iniciados. E está aqui Magamai com a Escola do Alquimista e seus iniciados, estudando, dando continuidade nesses estudos. Então, gente, desde lá, você entra na Escola do Alquimista e você vê o panorama histórico, como tudo começou e tudo mais. Aí você começa a estudar as leis. E quando chega principalmente na lei das polaridades, é onde o paradoxo divino trava tudo. A pessoa não entende. Por quê? Aí surgem as perguntas da falta de compreensão do paradoxo divino. Mas eu não entendo por que existe o mal no mundo. Eu não entendo por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins. Eu não entendo por que crianças, animais, idosos, mulheres sofrem. Por que o mundo tem guerra? Por que essas coisas são assim? Por que isso e por que aquilo? Tudo voltado para uma compreensão ou não aceitação da existência da aparência do mal. Eu tenho até um vídeo já no meu YouTube falando a origem do mal, o nome desse vídeo, ok? E aí, quando você está lá na aula do primeiro módulo, que é o módulo Kybalion na prática, onde você assiste a aula das polaridades, da lei das polaridades, aí a gente não entende, mas por que não devia ter esse outro lado das sombras, das trevas, não deveria ter a vibração negativa, não deveria existir esse contraponto, não deveria existir só Deus, não deveria existir o diabo, deveria existir só luz, não deveria existir só sombras. Então, isso aí é o que é o dilema de todo ser humano, independente da religião dele, se ele seja quem for, ainda que ele seja, eu sou ateu, não acredito em nada, mas sempre tem esse paradoxo não resolvido dentro da mente da pessoa. E a minha intenção hoje, a pedido de vocês, que muita gente faz essas perguntas, e a aula da lei das polaridades, eu sei, apesar de eu ter várias outras aulas, inclusive essa aula aqui que nós estamos transmitindo para vocês, alunos, ela vai para dentro do módulo Decifrando o Kybalion. Esse módulo, você estuda ele logo depois do módulo Kybalion na prática. Por quê? Gente, esse livro ele é fininho, mas ele é tão profundo, ele é igual àquela bolsa mágica de uma personagem do desenho, que a bolsa dela era pequenininha, mas quando ela abria, tirava o universo inteiro lá de dentro. Uma vez alguém abriu e viu que tinha um infinito lá dentro. Então, é mais ou menos quase isso esse livro. Não se engane dele ser pequenininho, mas quando você abre ele, você coloca o braço inteiro para dentro, você ainda tem muita coisa, né? Então, eu mesma me pego descobrindo coisas novas, novos insights, compreensão, ampliação da minha consciência quando eu leio repetidas vezes esse livro. Então, se renova, vai tendo mais compreensão, mais compreensão. Então, nós vamos falar aqui do paradoxo divino para sanar todas as dúvidas que possam haver, ou tentar, né? Longe de mim achar que eu vou sanar suas dúvidas. Não sou eu que sano dúvida de ninguém, eu estou só aqui como uma facilitadora, compartilhando com vocês os insights, as compreensões que eu vou tendo nos meus estudos, e eu sei que tudo tem o tempo de cada um.
Então, antes da gente começar de forma propriamente dita, eu quero convidar você, querido alquimista, a fazer uma respiração, para que a gente possa sair do campo dos pensamentos, do campo do relativo, do campo da mente e ir para o campo do absoluto, para o campo da consciência, a consciência incondicionada. Porque esse assunto não pode ser compreendido de forma satisfatória a partir do campo da mente dual, porque a mente, ela existe no relativo. E é impossível que você compreenda o que é o absoluto sob a perspectiva da esfera do relativo. Por mais que eu possa me esforçar, desenhar, falar, mas se você estiver com o óculos da dualidade, você não será capaz de compreender uma grama do que eu falar aqui. Então vamos lá, vamos começar essa aula já fazendo uma respiração e soltando o apego à compreensão intelectual. A mente, ela gosta de intelecto. Ela gosta de entender racionalmente as coisas. Ela não aceita nada que transcende o racional, o intelectual, a razão. Por isso a mente, ela atrapalha nossa intuição. Por isso existe aquele paradoxo também. Como equilibrar a mente e o coração? Se eu for total no meu coração, aí eu vou ser uma pessoa que não vou estar racional no mundo. Então foi criada uma cultura, porque a nossa cultura ela é baseada na mente dual. Então foi criada uma cultura baseada na mente dual de que eu preciso ser o tempo inteiro racional, que eu não posso ser coração, que eu não posso ser intuição. Mas assuntos muito mais profundos como esse, que transcendem a esfera do relativo, indo para o absoluto, só podem ser sentidos, não podem ser compreendidos. Palavras apenas apontam a direção, elas não trazem a compreensão, o entendimento. E o que a gente está fazendo aqui então, Mai? Você está falando palavras, você está dando uma aula. Então, se palavras não ensinam, se palavras realmente não abrem a nossa compreensão, por que perder tempo assistindo aula, escrevendo, lendo livro? Tudo está cheio de palavras. Palavras, elas servem como um sinal, como as migalhas de pão que João e Maria foram seguindo para voltar para casa. Então, as palavras são essa sinalização que você vai ter que ir dentro de você. Então, já peço para você fechar os seus olhos aí, vamos respirar profundamente, trazendo a nossa atenção para o movimento da nossa respiração. O ar que entra, o ar que sai. Muito bem. Mais uma vez, o ar que entra e o ar que sai. Mais uma vez, uma respiração bem profunda, colocando toda a sua consciência, a sua atenção, a sua energia, apenas em observar o movimento da respiração que entra e da respiração que sai. Muito bem. Conectando com o ar, com o movimento da respiração, trazendo toda a sua atenção para isso. Permitindo perceber a leveza, o relaxamento que essa prática traz para o seu corpo. Você consegue perceber esse campo de presença que você é, esse campo de consciência que você é, além do corpo, essa presença, essa consciência alerta que está testemunhando o movimento que o corpo faz quando o ar entra e quando o ar sai. É esse campo de presença, esse campo de consciência. Ele é você. É a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade.
deixa que forme-se um espaço entre um pensamento e outro. A mente provavelmente fica assim, e aí? Quando é que vai começar? Como é que vai ser? E agora? O que eu vou sentir? A mente fala isso, mas acalma ela, mente. Ok, agora eu não preciso compreender, entender nada. Eu vou só escutar. Eu vou escutar, eu vou anotar com a mente aberta, entendendo, aceitando que a compreensão virá quando tiver que vir. Eu aceito, eu entrego, eu confio que tudo que será falado nessa aula hoje será útil para o meu processo de evolução. Não importa se até o fim dessa aula eu não tenha entendido mentalmente, intelectualmente, racionalmente coisa alguma. Não importa. Mas todas as ondas de informação que eu receber nessa aula serão para o meu bem maior, ficarão permeando o meu campo energético e no momento certo toda essa informação será transmutada em compreensão durante ou depois dessa aula. Não importa. Estou aqui como uma consciência observando, recebendo, anotando tudo que vai ser falado aqui. Independente de me forçar a ter que entender aquilo que eu possa não estar aberto para entender neste momento. Mas a informação é útil, será anotada, será ouvida, será recebida e compreendida quando tiver que ser compreendida. Eu solto qualquer expectativa de me fazer compreendida ou de compreender neste momento durante essa aula. Mas eu sei que será útil no nível mais profundo. Está feito, assim é. Eu me abro completamente para a expansão da minha consciência, para ser conduzida pelo meu eu superior, pela minha centelha divina, pelo mago, pela maga que existe dentro de mim. Está feito, ok? Gente, muito importante esse exercício que eu fiz com vocês agora. Faça ele antes de assistir às aulas. Porque muitas vezes a nossa mente, a gente vai assistir às aulas do módulo e a gente tá assim, ai meu Deus, eu tenho que entender, não entendi, eu vou assistir mais vezes, 10.000 vezes. Aí você começa a ficar com uma confusão mental, com dor de cabeça, porque você está tentando entender com o cabeção aquilo que só pode ser compreendido com o coração. Cabeção, coração. E o coração pertence à esfera do absoluto, pertence à esfera que transcende a dualidade, o dualismo, a mente dual. Tem coisas que a gente não vai conseguir compreender com a mente, somente com o coração. Eu já tenho lá no canal aberto temporariamente humana, um vídeo podcast, formato podcast, apenas falando como conciliar os opostos. Ouve esse podcast maravilhoso. Quando eu estava preparando a aula da Lei das Polaridades para o evento que a gente teve, que foi as Leis Ocultas do Universo, maratona que eu faço periodicamente no canal, para divulgar a Escola do Alquimista, eu estava estudando e preparando a aula da Lei das Polaridades. E a minha mente começou a me atrapalhar nessa aula, lendo o Caibalho. Há quantos anos eu estou estudando isso? E a minha mente começou a ficar confusa e questionar a minha centelha. Ah, mas não deveria ser assim. Mas por quê? Não tinha que ter as trevas. Por que não, eu não quero ter que sofrer, eu não quero ter que... Aí a mente começa a... Não, eu não gosto desse pêndulo.
Olha só, a minha mente começou a vir com os padrões lá de trás que eu já tinha superado, voltaram de novo. Então, muitas vezes, você pode perceber que na sua jornada iniciática, no seu caminho iniciático de expansão de consciência, algo lá do seu passado, aquele iniciante que você era lá atrás, pode voltar. A voz dele pode voltar para tentar sabotar o teu progresso, para voltar a estaca zero, para voltar até anos atrás dos seus estudos. Só que se você não tiver como consciência olhando e sabendo que aquilo são padrões da sua mente, é a mente sabotando. Primeiramente, eu não sou a mente é uma ferramenta que a minha consciência usa, um aspecto pequeno da consciência para criar formas na esfera do relativo. É como se fosse a caneta, o pincel. Não é você. O pincel do pintor, do artista, não é o artista. Ele usa o pincel para criar a forma que ele deseja. Mas se ele se confunde sendo o pincel, ele não vai ter toda a capacidade que ele tem criativa a favor dele para criar. Ok? Então, a minha mente começou a falar isso. Aí peraí, eu percebi, olha só, eu já percebendo, eu já captei, eu já peguei no flagra a minha mente fazendo isso, querendo sabotar. Aí eu disse, peraí, não tá legal, não tá legal, tá travando aqui, eu não tô conseguindo, tô confusa, a mente tá confusa. Eu comecei a observar a confusão mental que estava acontecendo dentro de mim. E aí eu respirei profundamente, fiz a respiração como fiz aqui com vocês. Aí eu falei com a minha centelha, falei, centelha, me ajuda aqui. A minha mente está enlouquecida com esse assunto. E eu já pensei que eu tinha superado isso, que não ia mais voltar. Mas voltou de novo, a minha mente não está aceitando. Aí me dá uma forcinha aqui, porque está me atrapalhando de preparar a aula para os alunos. Aí eu fiz o silêncio, você vai para o silêncio, para o absoluto, para o silêncio total, a diluição da forma, a não identificação com nenhuma forma, seja pensamento, seja física, e você fica em ponto de estado total, zero. Não tenha nenhuma expectativa, agora eu vou ouvir, não, só ponto zero. E aí eu já faço isso, e aí veio a resposta da centelha. A centelha começou a falar: Mai, você está tentando entender isso com a mente, sob a ótica mental, sob a ótica intelectual, racional, dual. E é por isso que você está confusa. Tira o óculos da mente, tira o óculos da dualidade, tira o óculos do relativo e coloca o óculos do absoluto. Ou seja, tira o óculos e vai para o absoluto. Olha da perspectiva do absoluto. Aí eu fiz novamente silêncio e intencionalizei olhar para a lei das polaridades, para tudo aquilo que a mente estava dizendo que era injusto, que não podia, que não era para ser assim, olhar pela perspectiva do absoluto. Aí se esclareceu completamente. Tudo se esclareceu. Não que eu saiba, por exemplo, se eu vejo um efeito acontecendo, aí eu sei, aconteceu isso, aí justifique o mal, as trevas que alguém faz com o outro. Mas vou deixar essa dica para vocês de como é que eu percebo, que me ajuda a mudar do relativo para o absoluto e olhar para a situação. Se a gente, que é o que a gente vai ver na página 48 aqui, que você vai ver aqui do livro Caibalho, né? Se a gente olhar pela ótica da nossa personagem, tudo vai estar totalmente sem sentido, injusto, não é legal e tudo mais. Estou olhando como personagem. Mas se eu tiro a minha ótica de personagem, eu saio do personagem e eu vou para o absoluto, e eu vou para o campo da observação de que tudo é um filme, de que tudo é um sonho, é uma simulação ocorrendo, aí sim eu consigo entender aquilo que o personagem não entende. Então você tem dois, como se tivesse dois eus. Se você olha a vida pela ótica da sua personagem, de que eu sou a Mai Andrade, de que eu sou, aí eu vou
vou colocar e me condicionar como consciência incondicionada, eu vou me condicionar a todos os rótulos que cabem na personagem Maya Andrade. E isso causa em mim, uma consciência incondicionada, infinita, a sensação de limitação, de escassez, de medo, de injustiça. Então, o convite é: saia do personagem, olhe por cima, e eu dou esse exemplo quando explico sobre a lei da causa e efeito ou lei das causalidades. Temos os módulos da maratona Leis Ocultas do Universo, de todas as edições que a gente já teve, e lá eu explico sobre o bordado da vida quando a gente vai falar da lei das causalidades ou causa e efeito, de que quando eu estou olhando pela ótica da esfera do relativo, eu olho bordado pelo lado de trás, um monte de linha conectada que não faz sentido algum. Mas quando eu estou olhando pela ótica do absoluto, tudo está conectado, uma cadeia de eventos perfeitamente alinhada. Mas se eu olho debaixo da montanha, eu não vou ver direito, eu vou ver somente aquilo que a limitação do meu personagem me permite ver. Mas se eu estou no alto da montanha, por cima do labirinto, eu vou ver que está tudo bem com quem está lá embaixo. Parece que não está, mas está. E vamos trazer esse exemplo para os filmes. Um filme, você assiste um filme, principalmente filmes que são filmes. Eu gosto de filmes que tenham enredos com final feliz, porque nos ajuda a entender melhor. E se o final não foi feliz, é porque não foi o final, ok? Não chegou no final. Se na sua vida você sente que não teve ainda o final feliz, significa que ainda tem coisa para acontecer, porque você vai ter um final feliz, todos nós vamos ter, não importa o que aconteça na nossa vida, o nosso destino é ser feliz, é expansão. E não é você que determina isso, é o universo que determina, porque o universo, a expansão do todo, é a sua expansão. Então, o maior interessado de que você suceda na sua jornada de expansão de consciência, na melhora da qualidade da sua experiência, é o todo, é o absoluto, porque ele é todos nós. Então, eu, nesse corpo aqui, eu quero que cada célula do meu corpo prospere, seja saudável, seja forte, porque eu sei que é a união dessas microcélulas que formam a minha pele, ó, que eu cortei aqui meu dedo aqui por acidente, por causa e efeito, em algum momento, nesse fim de semana, e eu quero que cada célula que está trabalhando para consertar esse corte aqui seja feliz. Eu te amo vocês, obrigada por estarem trabalhando aí para consertar esse dedo. Então eu amo e abençoo cada célula do meu corpo. E nós, como personagens temporariamente humanos, somos células de um organismo gigante, muito maior do que a gente possa imaginar. Que esse organismo forma o corpo do todo, o absoluto, Deus, a fonte criadora, como queira chamar. Então essa fonte, ela quer a saúde, ela quer a prosperidade, ela quer o amor para todas as suas células. Então você não está órfão no universo. Isso está dizendo aqui no Caibali, não existe órfãos no universo. Não tem ninguém jogado. Você pode olhar alguém na rua que está numa situação que parece estar abandonado. Pode ter certeza que o todo está cuidando